Santo Espírito. Muito bem. Quem nunca ouviu essa música? É nova para você. Santo Espírito enche a minha vida. Olha lá, tá vendo? Foi por isso que eu convidei você. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos louvar o Senhor com esta canção que os nossos antigos irmãos cantaram para falar da alegria que é ter o Espírito nos guiando. Vamos lá. Santo Espírito enche a minha vida, pois por Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito enche a minha vida, usa minhas almas a salvar. Aleluia, 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 dou ao Cristo Rei. Aleluia, 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 dou ao Rei. Do começo. Santo Espírito enche a minha vida, pois por Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito enche a minha vida, usa minhas almas a salvar. Aleluia, 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 dou ao Cristo Rei. Aleluia, 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 dou ao Rei. Gostoso. Vamos orar. Senhor, bendizemos o nome do Senhor pela direção que dás à tua igreja neste mundo. Bendizemos ao Senhor porque fizeste isto mais uma vez ao longo deste dia, conduzindo teus filhos, abençoando teus filhos, livrando, dando direção, corrigindo, mudando nossas rotas, nos ensinando caminhos melhores, nos provando, nos abastecendo com toda a providência. Enfim, o Senhor agiu, o Senhor nos dirigiu, nos conduziu. E a nós, em particular, hoje aqui, ó Deus, no lugar onde abrimos a palavra para estudar. Obrigado por nos dar, ó Pai bendito, o privilégio de te conhecer. E de conhecer a vida contigo. E conhecer o mundo a partir de ti. Muito obrigado por estarmos juntos no final desse dia, para a bênção de tua palavra ser ministrada e podermos estudar juntos. Nos ajude, nos abençoe. Te damos graças e pedimos teu auxílio no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. É isso aí. Irmãos, nosso assunto é obediência, o lugar da obediência na vida cristã. A semana passada, nós temos estudado, e uma coisa importante, sempre bom lembrar, que nós estamos dizendo o seguinte, que a obediência, ela é um resultado da operação da vontade do homem. Isso é básico. Nós fazemos aquilo que temos vontade. E se temos vontade das coisas certas, fazemos as coisas certas. É lógico que a vontade do homem, ela não é algo determinado ao acaso. O homem não tem vontade de coisas por acaso. Ele é movido a ter vontade. E a gente está dizendo então, eu fiz aquele esquema do coração humano, né? E diz que a vontade é um elemento do coração, que está lá no interior do coração do homem, que é o esquema do coração, tá, gente? É um elemento que é determinado por coisas que estão mais no profundo do coração. Então assim, a vontade é determinada por aquilo que a gente chama de inclinações do coração. Inclinações da natureza do coração. E em resumo, o que nós temos dito, é que quando essas inclinações são más, o resultado da vontade é inclinar-se para o que é
mal. Então, quando o homem age, ele não age em obediência a Deus, porque sua vontade está sob influência, de inclinações más. Aí então, semana passada, no caminho desses estudos, nós dissemos o seguinte: nós precisamos fortalecer as estruturas que mudam a nossa vontade. E eu tinha feito um esqueminha aqui para dizer que existem algumas estruturas, como o nosso temor a Deus, a nossa alegria no Senhor, o nosso temor, a nossa alegria, a nossa gratidão, lembra? O senso de gratidão e o senso da verdade. Que são estruturas de dentro de nós que movem nossa vontade. Então eu disse assim, por exemplo, só para citar um exemplo, se enquadrar isso. Quando um senso de temor, que está lá no profundo do meu coração, é um senso de temor a Deus, mesmo que eu não queira, se você quiser chamar o temor de respeito, eu não tenho problema com isso, mas o temor tem a ver também com aquele senso de que Deus é grande, Deus é fogo consumidor, Deus não pode se aliar ao pecado, e este senso fala, eu não posso fazer isso, porque isso desagrada o Deus que é terrível. Esse senso de temor a Deus influencia a sua vontade, e aí, portanto, ele é forte o suficiente para mover a sua vontade. A mesma coisa o senso de alegria, o prazer de fazer a coisa certa. Porque às vezes a gente obedece, nem tanto porque obedecer vai ser o resultado mais alegre, mas é porque eu tenho um senso de alegria em fazer o que é certo. Aí eu peguei até o exemplo de Jesus, que o texto lá de Isaías, capítulo 53, diz assim, que ele viu o penoso trabalho da sua alma, mas ele ficou satisfeito. Ele ficou satisfeito com um trabalho doloroso. Como é que alguém fica feliz num trabalho doloroso? Ele fica feliz num trabalho doloroso porque ele tem prazer em fazer o que é certo. Tem muita coisa que a gente faz assim. Eu vou dar um exemplo do dia a dia de igreja. Por exemplo, a questão do dízimo. Às vezes, irmãos, nós vamos entregar o dízimo e vai falando assim, meu Deus, não sei como é que vai ser o final do mês. E às vezes falta mesmo no final do mês, mesmo entregando o dízimo. Mas o prazer de ter feito o que é certo, eu não sei quem que já passou por isso. Você fala assim, não é nem tanto pelo que Deus vai fazer, se Deus vai abrir a janela e vai repor, não é isso. É o prazer de ter feito o que é segundo a lei, move a vontade. Então, às vezes, a vontade ela é dominada por este senso de prazer, senso de alegria, de satisfação de agradar a Deus. O senso da verdade, fazer o que é certo, porque aquilo é verdadeiro, é o correto. Pregar o Evangelho. Gente, às vezes pregar o Evangelho é uma luta, porque as pessoas não querem ouvir. Mas você prega o Evangelho porque o Evangelho é a verdade. Você tem convicção dela. Você fala, não adianta eu mentir para as pessoas. E aí você obedece, não é nem tanto porque você é aceito, não é nem tanto porque aquilo te traz alegria. Lembra o caso de Isaías? Olha, você vai pregar a verdade, mas eles não vão te ouvir, Isaías. Mas assim mesmo você vai pregar. Mas aquilo era a verdade. O apóstolo Paulo diz assim, para Timóteo, que ele deveria pregar, quer seja oportuno, quer não. O problema não era a ocasião, o problema era a verdade da pregação. E aí, tem que dar o crédito para o Tiago, que o Tiago falou, e o senso de gratidão não move nossa vontade? Sem dúvida alguma. Muitas vezes fazemos
o que é de acordo com a vontade de Deus, porque somos gratos a Deus. O que Ele pedir para nós, até por gratidão a gente também faz. E a semana passada eu disse o seguinte, comecei dizendo, né? Irmãos, o ideal não é você tomar um desses músculos, né? Eu usei essa expressão, essa aqui é a nossa musculatura espiritual. Não é a gente tomar um desses músculos e falar, eu sou movido pela gratidão, eu sou movido pela verdade. O ideal é que todos eles estejam cada vez mais fortalecidos em nós, para que por todos eles nós obedeçamos a Deus. Uma somatória desses fatores. Eu disse que quando eles são somados, eu digo que então lá no profundo que nós temos, formando em nós com a soma do temor, a alegria, a verdade, a gratidão, nós temos o senso completo de amor a Deus. A gente ama a Deus por causa do temor, a gente ama a Deus por causa da alegria, por causa da gratidão, porque Deus é a verdade. Ou seja, a gente vai compondo os elementos que formam no nosso coração o amor a Deus. Porque o homem que obedece a Deus, ele está mostrando que ama a Deus. Isso é muito interessante. Por quê? Porque toda obediência, e esse é um ponto que eu estou sempre frisando, é consequência de um ordenamento. Deus diz como as coisas devem ser feitas. O que nos atrapalha em obedecer as coisas na ordem, do jeito de Deus, é quando nós queremos satisfazer o nosso próprio ego e não satisfazer a Deus que ordena. Mas quando a gente ama a Deus, se o nosso amor é direcionado a Deus, é o ordenamento de Deus que comanda as nossas ações. Porque, gente, obediência é algo que você só consegue medir nas ações. Ah, eu amo a Deus, mas eu não consigo perdoar meu irmão, e isso é contra o ordenamento de Deus. Você ama mesmo a Deus? Pois não, meu irmão. Espera lá, irmão Edmilson, um minuto. Eu vou lhe passar o microfone, porque a gente grava e o som da sua voz tem que sair. Quando eu saí da igreja do Tatuapé e vim para Vila Prudente, a esposa veio ser zeladora aí. E naquela época, o pastor viajava, e eu era o homem de confiança para tomar conta da casa dele quando ele ia de férias para o interior. Aí ele tinha uma lambreta naquela época, era uma Vespa, e eu fui andar na Vespa dele, quebrei os breques e não falei nada para ele. E ele ia trabalhar com aquela lambreta. Na segunda-feira, não falei nada, no domingo, ele foi trabalhar, os breques estavam quebrados. Aí perguntou para a zeladora lá, quem que saiu com essa lambreta? Foi o irmão Edmilson. Eu saí com a lambreta, desci a Antônio de Barros direto, fui bater lá no muro da estação da Quinta Parada do trem. Arrebentei a lambreta do homem todinha. Ele ficou 30 anos sem me perdoar. Há pouco tempo que eu encontrei com ele num congresso, eu falei, reverendo, o senhor já me perdoou? Ele falou, ó, de 3 anos para cá eu te perdoei. Mas até uns 3 anos atrás, eu ainda estava engasgado com você. Segura aí que você passa para os irmãos. Veja só, se eu mantenho isso, se eu mantenho uma mágoa, se eu mantenho uma mágoa, eu estou guardando essa mágoa. E aí no ordenamento de Deus diz que eu devo perdoar. Nesse aspecto, por alguma razão aqui dentro do meu coração, eu estou escolhendo mais o meu amor, sei lá, o meu orgulho ou qualquer outra coisa, o meu senso de humilhação, eu me senti humilhado, enganado, meu senso de alto valor, do que o valor que eu dou ao Deus da verdade. Gente, não tem jeito. Obediência
ela só pode ser realmente essa obediência moral que nós estamos trabalhando, ela tem a ver com as nossas ações. E as nossas ações têm a ver com a nossa vontade. E a nossa vontade tem a ver com as nossas inclinações. E as nossas inclinações são moldadas por essa musculatura espiritual, que a gente tem que fazer aumentar. Aqui são 4 exemplos de musculatura espiritual. Talvez você encontre outros, pense em outros, mas vamos partir desses 4, tá bom? Vai lá, Eldo. Você já quer começar, né? Vai lá. Falando dessa estrutura aí de amor. Sim. Funcionando aqui, tá? Tá. A gente levando para a vida familiar, né? Antigamente, não sei se que eu vou falar aqui, todo mundo vai concordar, mas assim, eu penso que era assim. Antigamente os pais eram muito mais enérgicos, mais severos, mais rígidos com a gente. Batiam, corrigiam, né? A correção naquela época não era com muito amor, não. Era na vara mesmo, né? Mas a gente obedecia, porque você tinha um senso de obediência ao pai. De temor, né? Talvez, acho que temor mesmo, né? Só. Às vezes o senso de verdade, no sentido de que o pai era autoridade. Você fala assim, se ele está mandando... Também. E talvez até de gratidão também. Né? Mas hoje em dia está muito difícil daí, né? Mas a gente, você sabe que o pai, às vezes até corrigindo você de uma maneira que ele extrapolou um pouco, mas sempre ele no sentido de corrigir para que você ande no caminho certo, né? E com Deus a gente devia ter muito mais, né, esse amor aí, né? Olha só que interessante o exemplo que você está pegando, que pode nos ajudar a perceber como isso é real. Antigamente, segundo o Eldo, né, o antigamente do Eldo é de algumas décadas já, né, o filho obedecia ao pai, e o pai dizia assim, eu sou seu pai, você tem que me obedecer. Havia uma imposição de autoridade. Então, só podia ter vários fatores, mas um dos fatores para o qual se apelava para a obediência era o fator do temor, não é? Por que os pais faziam isso? Porque isso era natural. Os filhos respondiam. Por que eles respondiam? Isso está na estrutura. O homem é um ser criado para temer. O homem é um ser criado para perceber o que é grande. Sim, isso é parte da estrutura nossa. Então, a imposição de autoridade tinha uma resposta na nossa natureza. Talvez gerasse uma obediência sem alegria. Talvez gerasse uma obediência sem gratidão. Mas gerava. O que talvez muitos pais tentem hoje é ser um tipo de pai que mostre amor, carinho, cuidado, para quem sabe gerar no filho uma obediência pelo senso de gratidão. Talvez essa seja a estratégia de alguns pais que viram que eles obedeciam por temor, mas o coração deles não era assim realmente obediente. Talvez tenha sido mudado isso. Entendeu? Talvez a resposta do modelo atual de criação esteja apelando para alguma das estruturas. Mas é o que eu disse para você. Se a gente obedece só por uma delas, talvez o nosso tipo de obediência seja uma obediência com equívocos. Se uma pessoa só obedece a Deus porque Deus é bom, porque Deus me dá o que eu quero, porque eu oro e Ele responde, porque eu oro e Ele me abre portas, e o dia que Deus não fizer isso, e o dia que Deus não curar, vai fazer o quê? Ficar revoltado. Então ele precisa do senso de verdade, para em qualquer circunstância saber, Deus é verdadeiro. Todo homem seja mentiroso, não importa se Deus disse sim, se Deus disse não. Então você precisa disso aqui completo. Um filho que tem uma disposição mais completa, ele obedece de uma forma mais
não é só mais obediente, mais diligente, mais consciente. É uma obediência que ele sabe porque está obedecendo. Ela não é parcial. E talvez ele será mais firme na obediência. Ele não depende das circunstâncias para obedecer. Hoje nós vamos estudar a pergunta que a Thelma fez, não é isso? A Thelma fez a seguinte pergunta: mas qual o papel do Espírito Santo? Acho que foi isso, né, Thelma? Ah, sim, o Eduardo perguntou, foi uma pergunta casada, mãe e filho. Qual o papel do Espírito Santo nisso e como ele age? Então hoje a gente vai trabalhar com este elemento, tá? Porque assim, irmãos, isto aqui, não é um movimento de autocura. Não é o ser humano que chega à autopercepção de que tem que mudar. Porque, na verdade, tudo isso aqui está comprometido com um elemento que transformou a nossa realidade. Porque todos aqueles sensos estão contaminados pelo pecado. E aí a gente até viu na Bíblia lá o senso de temor. Lá em Isaías 29:13. Abre lá, vai, alguém lê. Vamos ler a Bíblia, pelo menos um versículo, né? Para começar. Como eu já falei tanto, não li nem um versículo, que é isso? Quem está assistindo pela internet, isso é um estudo bíblico. Eu demorei na introdução, mas agora vou ler a Bíblia, tá? E nós vamos ler a Bíblia hoje. Então, por favor, não me apague do seu computador. Vai lá. Eldo, lê para a gente, você está com o microfone. O Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Qual é o ato de obediência que o versículo apresenta? Não, peraí. Qual é o ato? O ato de obediência. O que é que eles faziam que era um ato de obediência? Louvavam. Louvor é o ato de obediência? É um ato de obediência? É. Eles louvavam. Eles louvavam quem? Quem que eles louvavam? Certo, mas aí o texto diz o quê? Esse povo me honra com os seus lábios. A quem que eles prestavam honra? Eles prestavam honra a Deus. Então está tudo certo. Não. Porque a vontade deles estava sendo motivada por uma outra coisa. Qual é o senso no coração deles que os levava a louvar? Mas aí tem era um temor. Diz assim: esse povo me honra com seus lábios, mas o coração está longe de mim. Porque o temor deles consiste em quê? Veja, Deus diz assim: vocês me honram por um senso de temor. O problema é que não é um senso de temor a Deus. Era um senso de temor aos mandamentos que eles tinham aprendido maquinalmente. Mandamentos de homens. Não é isso? Mandamentos de homens que maquinalmente aprenderam. Então eles tinham um tipo de ação, de atitude, um ato aparentemente de obediência, mas que no fundo não era um ato de obediência, porque o temor deles não estava ligado a Deus, estava corrompido. Era um temor corrompido pelo pecado. Eles tinham mais medo dos líderes deles do que de Deus. Eles faziam o que os líderes mandavam, porque eles tinham mais medo dos líderes que de Deus. É aquela pessoa que vai para a igreja, porque se não for para a igreja, o pastor vai pegar no pé dele. Aí você fala assim: e por que você tem medo do pastor? Não, porque senão ele pode me excluir. Não sei. Veja só, há um certo temor, mas não é o que a gente espera que seja.
Tem uma corrupção aí nesse senso de temor. Então, irmãos, este aqui é um problema muito sério, porque o pecado faz o que com o nosso coração? Corrompe valores, ou aquela musculatura espiritual, aquela estrutura espiritual que Deus usa para nos mover, que Deus nos criou com ela para que elas movam a nossa vontade, está corrompida essa estrutura. Corrompe os bons costumes. Mas é mais que isso. Corrompe a vontade, corrompe as coisas de dentro do coração. Então, às vezes, o amor nos move a certas coisas, mas não o amor a Deus. Por que é que os fariseus eram tão insistentes em orar nas praças públicas e faziam aquelas orações longas, bonitas? Era por amor a Deus? O texto diz que não. O texto diz que é porque eles amavam ser elogiados, que eles amavam a si mesmos, eles gostavam de mostrar, de ser admirados pelos outros. Veja, uma coisa boa que está nascendo numa fonte ruim. Então ela em si não é obediência, uma obediência a Deus. Ela está corrompida. Então, irmãos, nosso trabalho essa noite é ver como é que essa mudança ocorre. Já que o pecado afetou, e ele impede o homem de simplesmente falar assim, eu preciso mudar. O homem não consegue fazer isso por ele mesmo. Um irmão lê aí para mim, Ezequiel, capítulo 36, 26 a 27. Outro irmão em Romanos 3, 10, 11. Primeiro vamos ler Romanos 3, 10 e 11. E depois vamos ler Ezequiel. Quem achou Romanos 3, 10 e 11 pode ler. Então quem tiver com microfone de preferência. Como está escrito, não há justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Então veja só, mas num texto como este, que é uma repetição do Salmo, num texto como este, o que a gente tem é uma afirmação de que não há nenhum homem, tá? Nenhum ser humano, nenhum homem que esteja não corrompido. Todos estão corrompidos. Então a vontade de todos está maculada. A inclinação não é para o bem. Nós podemos fazer coisas boas, mas não será por temor, nem por amor, nem por verdadeira gratidão a Deus. Talvez isso explique aquela pergunta de sempre, né? Mas e o pessoal que nem conhece a Deus, mas faz muita coisa boa? Não tem isso, gente? Não tem gente que tem atos positivos e você fala, nem conhece a Deus? Quando ele faz isso, o resultado, esta vontade, ela não pratica este ato por causa de Deus, por outras razões. Porque foi educado assim. Como é que eu vou dizer? Tem muita coisa que pode estar envolvido, mas ele pode ter uma percepção de mundo e fala assim, eu não gosto do mundo assim. Então eu quero mudar o mundo. Não é legal pensar assim? É. Mas nem sempre pensar assim é o pensar a partir de Deus. Por que é que eu não gosto do mundo assim? Porque o mundo do jeito que está... Vou usar um exemplo concreto. Uma pessoa chega na cidade de São Paulo, no centro da cidade de São Paulo, e tem um monte de gente na rua. E ele resolve que vai ajudar as pessoas a saírem da rua. E eu acho isso ótimo. Vocês não acham?
É bom? É um ato positivo? Muito positivo. Não há o que dizer. Não vá atrapalhar. Deixa essa pessoa trabalhar. Mas quando eu olho do ponto de vista um pouco mais profundo da relação do ser humano com o Criador, ainda que eu diga, é preciso ter esse tipo de gente agindo, já eu vou falar por quê. Não sei se eu consigo falar hoje, senão semana que vem. Quando eu olho do ponto de vista do Criador, este ato da vontade pode ser simplesmente um ato assim, eu não gosto de ver a cidade assim. A pergunta é, por que você não gosta de ver a cidade assim? Porque uma cidade assim é um ambiente ruim para eu viver. E é mesmo. Então eu quero ajudar a cidade a ser melhor. No final das contas, você vai dizer assim, pastor, mas é que quando a gente pega um exemplo deste, tem a tendência de você falar, pastor, o senhor está recriminando? Não, o contrário, estou elogiando. Só que quando eu vou no profundo do ato, quando eu olho as coisas do ponto de vista da espiritualidade do ato, a espiritualidade real, que nós já estudamos aqui, a verdadeira espiritualidade, ele é um ato que não está ligado ao temor a Deus, ou o amor a Deus, ou a gratidão a Deus, ou a verdade de Deus, ou o senso da alegria de Deus. Está ligado ao fato de que eu não gosto de viver uma cidade assim. Isso me faz sentir degradado, eu próprio. Então lá no fundo, é um ato de amor, sim. Mas é um ato de amor que tem uma referência. Tem uma referência do ego, ou no ego. Não precisa ser um ato, você não precisa dizer assim, ser um ato de egoísmo. É sim, no sentido um pouco mais profundo. Eu prefiro dizer que é um ato ego-referente, movido, no final das contas, por um amor que tem a ver com o meu interesse. Fala o microfone, mãe, por favor. Uma pessoa que é muito católica, não falta uma missa. Tem que ligar. Pronto. Ele não falta uma missa. A esposa vai à igreja presbiteriana e ele vai à igreja católica todo domingo. A esposa vai para a escola dominical e vai para a missa. Ele ficou doente e não sei se depois disso, aí passou, ele melhorou, o médico falou assim, olha, é gravíssimo essa doença. Ele fez os exames, fez o tratamento, está bem, não foi tão grave, foi curado e ele continua indo na igreja. Resultado, ao invés dele dar a oferta, não sei se foi por oferta, não sei se foi por amor, ele deu o piso para a igreja presbiteriana. Toda a parte de baixo da igreja lá de São Mateus está sendo feito piso, porque ele doou esse piso. Agora, ele não é cristão. Eu não vejo isso como um ato do ego, porque senão ele teria dado para a igreja onde ele vai. Não, mãe, mas assim, primeiro, eu não citei aqui presbiteriano, eu não citei o católico. Aqui eu não estou tratando de qual é a denominação que a pessoa vai. O senso de temor, vamos pensar, de gratidão a Deus, o senso de gratidão teorreferente, pode fazer uma pessoa que nem vem nas nossas igrejas assim, não é evangélico e tal, pode mover uma pessoa a agir. O que eu estou dizendo é que assim, eu não estou querendo criar a ideia de que para poder ser teorreferente você tem que ser evangélico.
Estou dizendo que o que você tem que ter é Deus como referência. Não dá para julgar o ato de uma... Eu não consigo, eu estou supondo, criando suposições. Atos reais, pessoas reais, não dá para eu julgar. Então não dá para eu julgar o que essa pessoa fez. Mas pode ser uma pessoa que fala assim, eu fui curado, eu tenho que... Não sei se é o caso, tá? Não pense que eu estou falando do caso em si. Eu fui curado. E eu ouvi dizer, alguém me disse que orou por mim. Então eu preciso agradecer a este Deus, porque quem sabe numa próxima dessa, eu vou precisar de novo. Tem muita gente assim, gente, que dá o que promete a Deus, porque pode precisar de novo. E aí não é um ato de temor a Deus, ainda é um ato de egoísmo. E eu tomara que não seja um ato de egoísmo esse daí. Agora, não tem a ver com denominacionalismo. Tem a ver com uma percepção correta de Deus. Tá? Então, não pense assim que eu estou fazendo a descrição de um homem não evangélico, quando eu digo que todo não evangélico é ego-referente. Mas nem todo evangélico é teorreferente. Nem todo crente, professo, batizado, faz o que faz por um ato teorreferente. Vede o que lemos em Isaías, capítulo 29. Era o povo de Deus que servia a Deus, mas não por temor a Deus. Lá atrás, microfone na mão. Jonatas. Não, dentro desse ponto que você falou, até saindo desse ponto de ser evangélico, pensando mais na ação da graça comum, que você está falando de algumas pessoas que fazem o bem. Mas eu, pelo menos, não sei, eu vejo assim, que a graça comum pode agir de tal forma que a pessoa consegue ter algum tipo de, não vou dizer gratidão, mas que a sua vontade se direcione mais a Deus, mesmo não sendo convertida. Aí eu tenho dois exemplos em mente. Um é Acabe, quando ele se arrepende, ou pelo menos ele se humilha diante de Deus por um tempo. Ele não se converte, ele não muda os caminhos no final, mas ele se humilha de tal forma que Deus fala, o que eu prometi para ele vai acontecer na geração seguinte. E um outro caso que eu acho mais específico é o de Cornélio no Novo Testamento, que diz que ele fazia orações e mas tudo diz mais. Que ele era temente a Deus. Mas não era convertido. Não, diz que ele era temente a Deus. Veja só, ele tinha uma referência em Deus. Ele ainda não tinha conhecido o Evangelho, né, em toda a sua profundidade, mas ele tinha um valor. Mas eu concordo com você. Deus pode infundir um senso de temor a Deus mesmo, e fazer com que parte dessas ações sejam atos de verdadeiro temor. Temor mesmo a Deus, independente de haver uma regeneração. Eu creio que é uma obra da graça, tá? Da graça comum, como você disse. Mas ela não vai gerar um amor completo a Deus. No caso de Acabe, parece ficar claro isso. Agora, Acabe talvez tenha se humilhado porque ele sentiu o peso de perder o reino. Tem um conteúdo de egocentrismo nisto. Você tem o caso de Ciro, o rei que não conhecia Deus. Eu não conheço a Deus, mas ele fez o que Deus queria. Havia um senso de... Ou Nabucodonosor, que admite que Deus é o Deus de todas as coisas, e ele então ia obedecer, ele estava reverenciando o Deus de Daniel. Porque ele entendeu que aquele era um Deus, ele não compreendeu, ele não amou aquele Deus, mas ele teve percepções dele. Não sei se a gente consegue fazer essa separação, mas eu acho que é um pouco distinto, mas é obra da graça, sem dúvida, obra da graça comum de Deus. Tem um texto que eu quero que vocês leiam, Ezequiel,
36, 26 e 27. Fala, El. Sim. Lembra da obediência estrutural? A obediência estrutural é aquela que todos os seres fazem o que Deus quer, para que Ele dirija a história. O que nós estamos tratando aqui é de uma obediência moral. Uma obediência que tem a ver com o rendimento à vontade de Deus. Um exercício da vontade do homem se rendendo à vontade de Deus. Tá? Ezequiel 36, 26 e 27. Acha aí, Eldo, lê, vai, já está com ele aberto, Eldo, lê. 36, 13, né? 36, 26 e 27. 26, 27. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentre vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Nós já falamos um pouco disso na resposta que eu dei ali para os irmãos. Deus, esta vontade, ela está prejudicada por causa do pecado. O pecado nos inclina para um amor que não tem a ver com Deus. Então Deus vai mudar este coração, Ele vai colocar na base deste coração o Espírito Santo. Ele vai pôr o Espírito Santo de Deus vem atuar no coração do homem, e o texto diz assim: dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo. Gente, não é que Deus muda a nossa alma, tira a nossa alma, tipo uma alma, vai te dar inclinações novas, é toda aquela mudança de inclinação, vão mudar o jeito do seu coração ser, se inclinar, tá? Tirarei de vós o coração de pedra e colocarei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e eu farei vocês andarem nos meus estatutos. Olha a ideia de obediência, de responder às minhas ordens, às minhas ordenanças. Então, não é um sistema de autocura, mas é um sistema de cura pelo poder do Espírito. Então esta vontade, a obediência, né, os atos de obediência, eles não vão acontecer por um processo de autocura da vontade humana. A vontade humana precisa ser curada pelo poder do Espírito Santo. Tem que ser uma ação de Deus. Ele falou lá do ímpio, nós citei o exemplo de Ciro. Ciro não teve uma boa ideia de fazer as coisas do jeito de Deus. Deus teve que guiar Ciro. Tanto é que a Bíblia chama Ciro de, Deus, né? Chama Ciro de o meu pastor. Aquele que eu guio, eu vou mover o coração de Ciro. O coração de Faraó, quem endureceu? O próprio Deus. E depois quem foi que pôs no coração de Faraó de libertar o povo? O próprio Deus. E quem foi que pôs no coração, endureceu de novo o coração de Faraó, que Faraó perseguiu o povo de Deus? O próprio Deus. Você vê que Faraó não aprendeu a lição? Em a primeira, segunda, terceira, 9 pragas, ele não aprendeu a lição. Teve que vir a 10ª. Aí você pensa que ele aprendeu a lição, depois que o povo sai, o que é que ele faz? Corre atrás, ele não consegue. Não há quem busque a Deus. O senhor quer fazer uma pergunta sobre o pecado? Vai lá, senhor Edmilson. O senhor falou do pecado. É o seguinte, eu conheço um irmão que há muitos anos atrás, ele é pentecostal. Certo. Ele ganhou na loteria 400 mil reais, federal. Aí chegou para a igreja e falou: pastor, eu ganhei 400 mil na loteria. Aí ele falou: então dá os 10% para a igreja. Eu pequei, o que o senhor acha? Ele falou: pastor, falou, você dá os 10% da igreja, eu pequei.
O que você acha disso? Você dá os 10% da igreja, mas é pecado. Abre lá em Levítico 27. Embora essa não seja a nossa discussão, tá? Mas se você quer saber sobre o pecado, me fala uma coisa. Ciro era um pecador, correto? Mas quem deu dinheiro para construir o templo de Jerusalém foi Ciro? Dinheiro que ele roubou das outras nações? Foi. Não foi Ciro? Ele escreveu lá, se providencie para construir, está aqui o material, mas aquilo era dinheiro que ele tinha tirado das outras nações. Mas agora serviu para construir o templo de... Entenda só, o dinheiro que está na mão do crente pertence a quem? Em absoluto. E o dinheiro que está na mão do ímpio pertence a quem? Tudo que tem na terra pertence a quem? Deus usa, ele pode usar tudo que ele quiser? Pode. Deus não pode? Tá, Deus pode usar tudo que ele quiser? Tudo que pertence a ele é dele? Ele pode usar? Vocês já estão chegando à resposta que eu quero. Eu falei Levítico 27, é o último capítulo. Versículo 30. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte. No tocante às dízimas do gado, eu estou lendo o versículo 32 agora. De tudo que passar debaixo da vara do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Veja só, verso 33. Não se investigará se é bom ou mal. Por que Deus aceita qualquer dinheiro? É porque no fundo tudo pertence a Ele. Depende do como Deus quer fazer a sua obra. Agora, não posso dizer para o irmão que ele... Não, se você der o dízimo, o pecado está perdoado. Assim, o irmão tem que se arrepender de não confiar em Deus. Tá? Então, é assim que eu entendo, que eu interpreto esse caso aí. Ok? Continua sendo pecado. Mesmo que ele dê o dízimo. Mesmo que ele resolver dar todo o dinheiro para construir uma igreja nova. Ele errou. Talvez ele esteja até dando dinheiro porque ele se arrependeu. Talvez. Às vezes não. Às vezes só para tentar aplacar a consciência. Então nós já vimos que o Espírito Santo tem que trabalhar. Não é isso? Para a vontade ser alterada. Então, o que nós vamos ver hoje, assim, como é que o Espírito Santo trabalha? Ok? Vamos trabalhar um pouco com a obra do Espírito Santo. Alguém abra para mim, em João capítulo 16, versos de 8 a 11. João 16, 8 a 11. Deixa eu apagar para fazer um novo gráfico. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Aqui eu inverti, tá? Eu disse que a vontade, ela atua para que nossas ações conscientes aconteçam e gerem um ato de obediência. E eu disse que essa vontade está contaminada pelo pecado, e aqueles sensos de temor, de alegria, de gratidão e o senso da verdade estão contaminados. E agora disse que o Espírito Santo, ele atua para alterar, para fortalecer estas estruturas: temor, alegria, gratidão e verdade. Então o Espírito Santo é colocado na base do nosso coração, que é o coração do homem. E ele atua para que fortalecer estas áreas. Ele vai alterando as nossas
percepções de mundo, percepções sobre Deus. Aí este homem, ele vai ver a realidade dele e agora vai ser movido por alterações do seu senso, da sua maneira. Quando eu digo senso aqui, gente, assim, é percepção sensitiva de como ele recebe a verdade, como recebe a realidade. Um senso de temor a Deus vai alterar o jeito dele ver o mundo. O seu senso de temor a Deus altera o jeito que você se relaciona com determinadas realidades. Você briga com a mulher. José brigou com a dona Sônia, que é uma coisa que não vai acontecer tão cedo. Porque ele, lógico, ele tem um senso de temor a Deus, mas também tem um senso de temor a dona Sônia. Né? Tá lá. Brigar, não tão legal. O senso de temor a Deus vai fazê-los ver que essa é uma situação que não pode continuar. O senso de temor a Deus pode fazer assim: Sônia, vem cá, precisamos arrumar esse negócio entre nós aqui. Isso não está agradando a Deus. Isso não é bom para nós, porque isso não honra o nosso Deus. Então a percepção de uma briga, de uma realidade, às vezes de discussão, de controvérsia, de desentendimento, é alterada, a visão dele sobre aquele assunto é alterada por um senso de temor a Deus. O senso de temor a Deus pode alterar toda a percepção da vida, assim como tudo mais. Ok? O Espírito Santo trabalha para isto. E o texto que o reverendo leu, olha só: quando ele vier, convencerá o mundo, 3 coisas: do pecado, da justiça e do juízo. Então Jesus diz que a obra do Espírito tem a ver com um processo de convencimento. O que é convencer? O que é convencer? Fazer entender. Gente, vamos, eu quero convencer vocês. Eu estou dizendo o tempo todo que o problema do homem, o que é o pecado? O pecado é uma percepção da realidade. Lembra a definição que eu dei de pecado? Onde Deus não está presente. Não é uma realidade mediada pela realidade de Deus. O pecado faz você viver uma realidade falsa. Então você tem um entendimento errado da realidade. A obra do Espírito Santo é mudar a sua percepção. É fazer você entender de outra forma. Por isso é uma obra que trabalha a mente do homem. Transformação da mente é transformação da percepção de mundo. Pergunta. Há minutos atrás, o senhor falou que não estava falando de denominação. Não estava. Mas agora que o senhor entrou no Espírito Santo, e o senhor também está falando de igreja, mas aí então nós deveríamos entender... Então, como sua pergunta é mais prolongada, faz no microfone, vai. Faz, porque aí mais pessoas ouvem, senão... Vai lá. Já tá ligado? O senhor tinha falado que não era de denominação, mas não. Entrando o Espírito Santo, embora o senhor não esteja falando de igreja também, e tudo é de Deus, o mundo todo. Não só a terra, mas como tudo, toda a criação é de Deus. Toda a criação. Só que agora essa parte, o senhor está nos fazendo convencer, nos convencendo de que então essa parte dessa obediência que vai agradar a Deus deve ser semelhante àquela que Jesus Cristo fez. Sim, Jesus, toda a obra que Jesus fez foi guiado no Espírito Santo.
embora sendo Deus perfeito. Certo. Nós, que somos imperfeitos, devemos fazer da mesma forma. Certo. Então aí entra a parte igreja. Embora o senhor não Sim. esteja estudando sobre a igreja. Eu disse assim. Porque Quando se o você Espírito... fala igreja aqui, você está falando de todos que são do corpo de Cristo. Sim. Não precisa falar de denominação. Não. Eu até percebo o seguinte, que às vezes a gente confunde, a gente acha que Deus só pode ter filhos se esse filho se chamar pelo nome de evangélico. Eu acho que não é correto a gente fazer isso. É lógico que há tantos desvios nas religiões hoje, que estão tão distantes do ensino da verdade, que assim, uma pessoa que realmente foi regenerada, ela tem dificuldade em ficar num lugar onde o ensino é errado. Mas, irmão, não estou falando de igreja mesmo, mas estou falando de crentes no Senhor Jesus Cristo por obra do Espírito Santo. Mas a sua pergunta era bem interessante, eu vou tentar usar a sua pergunta e completando dizer o seguinte: a obediência moral completa é algo que só os filhos de Deus podem fazer. Depois, não vai dar para falar hoje, que era o que eu disse assim, como é que age no ímpio? A igreja faz com que o ímpio viva de acordo com estas leis, mesmo que ele não seja regenerado, que é o papel da igreja mostrar a verdade. Ele vai mostrar a verdade ao mundo, mesmo que o mundo viva sem crer nela. Então, lá em Romanos 2, diz assim, quando um ímpio, mesmo que ele não creia na lei, age de acordo com a lei de Deus, ele mostra que existe uma lei gravada no seu coração. O ímpio também pode fazer coisas de acordo com o que Deus quer, mas não é uma obediência moral completa. Não é em honra a Deus. Mas acho que a gente chega mais lá na frente. Vamos tratar primeiro aqui do coração do crente, o regenerado. É uma obra de convencimento, então uma obra de mudança das percepções, de entendimento do mundo, gente. O crente tem o dever de ter uma visão de mundo diferente dos ímpios. Ele não pode ver a política do mesmo jeito que os ímpios veem, ele não pode ver a filosofia do mesmo jeito que os ímpios veem, ele não pode ver a geografia do mesmo jeito, nem a matemática. Até a matemática do crente tem que ter uma percepção de mundo diferente. Por exemplo, 1 mais 1 são quanto? São 2. Tanto faz ser para o crente quanto para o ímpio. É verdade ou não é? É, mas para o ímpio é diferente. Para o crente, 1 mais 1 são 2. Por quê? Aí é um crente filósofo. Porque existe uma ordem no mundo. O nosso Deus, 1 mais 1 sempre serão 2. Porque o nosso Deus é um Deus com ordenamentos. Ele não criou um mundo caótico. Ele não criou um mundo sem ordem. Veja só, nós estamos atribuindo uma realidade básica da vida, não a realidade em si. Para o não crente, para o que não tem Deus como percepção de mundo, mas 1 mais 1 são 2, porque isso é o que é. Para o crente, não. A realidade do mundo ordenado, onde sempre 1 mais 1 são 2, é um reflexo da ordem que há no próprio Deus. Não é diferente? Se um de vocês gostar de matemática, eu desafio a estudar matemática num padrão TEL-referenciado. Tem escritos disso, tá? Tem matemáticos cristãos que estudam matemática a partir de Deus. Mas essa não é minha área não, que era muita coisa para meu caminhãozinho. Tá?
O Espírito Santo, então, faz um trabalho de mudança das nossas percepções. E ele coloca 3 áreas. 3 áreas. Pecado, justiça e juízo. Deixa eu abrir aqui o texto para ler junto com vocês. Vamos lá, para João 16. Deixa aberto aí, vamos lá. João 16. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Eu quero pegar essas 3 áreas. Vou apagar de novo. Vamos lá. Esqueminha do coração. De novo, coração do homem. Deitado, aqui está deitado. Na base tem o Espírito Santo. O homem está dormindo, né? Aqui tem a musculatura espiritual. Temor, que eu insisto em dizer o seguinte, eu estou usando este exemplo aqui, temor, alegria, senso de temor, senso de alegria, senso de verdade e senso de gratidão, mas talvez você possa pensar em outros elementos que compõem isso, tá? Isso aqui tudo influencia a vontade do homem, esses são os elementos que estão na base das nossas decisões, porque estão na base da nossa vontade. Vão produzir as nossas decisões, que vão produzir as nossas ações. Tudo bem. O Espírito Santo, ele vai trabalhar estes elementos, nos dando percepções novas sobre o pecado, sobre a justiça e o juízo. E aí eu estava fazendo essa pergunta, especialmente com a questão da justiça, né? Porque assim, você tem a coisa que o Espírito, a obra que o Espírito vai fazer, o convencimento do pecado, e você tem uma razão. Por quê? Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então a gente precisa pegar essas expressões e tentar entender o que Jesus está querendo dizer. Então aqui eu estou propondo uma visão assim. Quando ele fala do pecado, ele não vai dizer que o pecado porque eles contrariaram a lei de Deus. Ele vai assim, sabe por que o Espírito Santo vai convencer vocês do pecado? Porque não creem em mim. Ué, será que Jesus não... Vocês notaram que a gente sabe que pecado, o que é pecado? Transgressão da lei. Eu não deveria dizer assim, ele vai convencer vocês do pecado porque o pecado é uma transgressão da lei? Não, ele vai convencer vocês do pecado porque vocês não creem em mim. Tudo bem, você pode dizer assim, porque toda a lei aponta para quem? A lei é a ordem, não é? Lembra que a obediência é uma resposta à lei? Uma obediência é a resposta à ordem. Não é? Haja luz. Ato de obediência é uma resposta ao ordenamento de Deus. Que a gente também pode chamar de as leis de Deus. Pode ficar à vontade, meu irmão. Pode ficar à vontade. Não precisa nem pedir licença, tá? Por favor. Vinícius, mostra esse banheiro mais próximo aqui para ele, fica mais fácil. Tá bom? Bom, quando eu contrario a lei, eu estou em pecado. Mas, por que Deus deu a lei? Porque a gente não entende a realidade. A gente tirou Deus da realidade. A lei faz o quê? Ela corrige a gente para ver Deus em toda a realidade. Que era o nosso problema do pecado. É tentar entender a vida sem Deus. Lembra? O pecado faz separação entre nós e Deus.
Jesus foi posto por Deus para nele toda a realidade ter sentido, significado. Abra lá em Efésios, capítulo 1. Gente, esse pastor é muito complicado. Se você tiver com dúvida, pergunta agora. Você é da internet, está com dúvida? Escreve aí. Não sei se é no Face, se é no live stream. Sei que essa talvez seja a parte mais difícil. O que eu quero dizer é que este mundo, que os homens caídos perderam a ideia de que ele é de Deus e vivem este mundo para si mesmos, este mundo continua sendo de Deus. O problema é que os homens vivem uma mentira. E Jesus diz que a verdade vai nos libertar. E ele diz: eu sou a verdade. É como se Jesus estivesse dizendo assim: vocês querem entender a verdade, querem entender a sua realidade? Olhem para mim. Creiam em mim. Efésios capítulo 1, lá no verso de número 10, diz que um mistério estava escondido de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E ainda lá no versículo de número 21, diz que colocou ele acima de todo principado, poder, domínio, nome, do presente e do futuro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés dele. Para ele ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, olha só, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Jesus Cristo preenche todas as coisas. O que significa isto? Ele dá significado. É Jesus Cristo é em Jesus que eu entendo o valor de um copo de água. Jesus dá o verdadeiro significado do que é um copo d'água, do que é um cobertor numa noite fria. É em Jesus que eu entendo o significado do próprio frio quando eu estou sem cobertor. Eu tenho que entender todas as coisas a partir de Jesus. Mas como é que eu faço isso? O Espírito Santo te convence. Te convence que é errado viver no mundo sem Cristo. O Espírito Santo vai... Quando você encontra Cristo, principalmente quando você é adulto, descobre Cristo, né? Ou Cristo te descobre, se você é bem exigente nisso, você começa a ver o mundo de um jeito diferente, e você percebe como é errado viver sem Cristo. Aquele autor do Amazing Grace, que ele tem aquela frase assim, que eu era cego, mas agora eu vejo. E não é isso? E o nosso hino diz assim: ó quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Eu vivia uma realidade e não conseguia desfrutar de Deus nela, porque eu não via. Quem fez isso? O pecado. E o Espírito Santo trabalha para abrir seus olhos, te convencer de que a vida sem Cristo é viver uma mentira. Lá atrás, pega o microfone e faz a sua colocação, meu irmão, assim que o microfone surgir. Não, é que você estava falando de tudo isso, eu estava lembrando muito de
de Agostinho, que ele trabalha muito essa questão da vontade, da obediência, daquilo que Deus faz e tudo mais. E eu vejo assim uma implicação prática nisso, e eu vejo que isso acaba sendo muitas vezes um problema que eu tenho, de olhar a obediência nesse prisma, de você ver como é Deus que te convence de algo que é melhor, da luz, da verdade, daquilo que é bom. Olha essas palavras, luz, verdade. E essa obediência que você tem em resposta a isso, porque muitas vezes a gente acaba também ficando preso naquilo que muita gente coloca de, nossa, obedecer a Deus é duro, é pesado, assim, fica só na questão do fardo e não tem essa questão do prazer e da alegria de você ter esse tipo de comunhão com Deus, porque é na luz, na verdade, que você está com Ele. E Agostinho trabalha muito esse ponto, e eu acho que é uma coisa que a gente perde muitas vezes. A gente olha a obediência mais no sentido do temor, só medo, ou Sim. de algum tipo de obrigação, mas o prazer de saber que essa obediência, ela vem de uma comunhão com Deus, e dessa verdade, dessa luz está agindo dentro de mim, e isso me traz satisfação. No final da obediência, eu estou realizado, eu estou completo. Jonatas, se você chegar a uma nova definição de obediência aqui, eu diria que obediência poderia ser considerado o ato de desfrutar de toda e qualquer realidade, vendo Deus nela. Seja ela positiva ou negativa, seja ela uma realidade que me traz experiências duras ou marcantemente felizes, não importa. Quando eu consigo ver Deus nela, eu estou dentro de um produto da obediência, que é o desfrutar de uma nova maneira de ser. O mundo fica outro. Independente. Gente, aí se você notar, se você for olhar assim, é lógico que é independente das circunstâncias. Porque você tem a percepção real da realidade. Você vai falar, não existe nada neutro. É Deus em tudo. A Bíblia fala, Deus é tudo, está em tudo e age em todos, por meio de todos. A Bíblia diz, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Você tem que ver Cristo como Senhor de tudo. E ver todas as coisas apontando para Cristo, não é para Ele que tudo converge. É descobrir que a sua vida está no caminho, numa correnteza, que ela aponta para Cristo, e a correnteza toda que leva a sua vida também. Isso é viver a vida real. Agora tem crente que não percebe isso, acontece qualquer coisa, ele acha que é o diabo, ele acha que ele está amargurado, ele quer voltar, ele não consegue caminhar na direção de Cristo, porque ele não vê. Quem abre os teus olhos é o Espírito Santo. É uma obra de nova percepção da realidade. Ela rompe com a realidade que é fechada por causa do pecado. Traz luz. Vai lá, eu estou ficando empolgado. Eu estou me lembrando aqui de alguns estudos que você já fez há muito tempo atrás, né? Há muito tempo atrás? Que isso, Helder? Alguns anos. Que esse convencimento do Espírito Santo é uma coisa que tem que ser trabalhada, né? O Espírito Santo trabalhando com a gente e com a colaboração nossa. Sim. Então gera uma intimidade com Deus. Você deu alguns estudos aqui algum tempo atrás a respeito de você fazer, praticar isso daí, obedecer com naturalidade. Com naturalidade, exatamente. Intimidade que você vai conseguir. Eu estou ficando muito feliz com você lembrar essas coisas. É isso mesmo. E aí você citou até o exemplo de a gente obedecer no trânsito, por exemplo, o limite da velocidade. Muita gente obedece porque é uma lei e tal, né? Que você não pode passar de 60 e tal, pessoa, e porque você é multado também, então você obedece. Tá? Mas quando você tem essa... Não, e depois, gente, a gente acaba se acostumando e começa a fazer mais naturalmente. A ideia é exatamente isso. É uma mudança da nossa natureza pecaminosa. É tirar o velho homem
e se revestir do novo. É fazer com mais naturalidade a cada passo, não tenha dúvida. Ainda bem que eu ainda estou falando a mesma coisa depois de tantos anos. Muito bom, Helder. Então, não sei se isso ficou claro, mas é quando ele diz do pecado porque não creem em mim, é porque não conseguem me ver como dando significado, como sendo o Senhor de tudo. Entenderam? Por isso que é a transgressão da lei. É a mesma coisa. É entender a vida sem Deus, é transgredir a lei. Ok? Mas como eu tenho que terminar? Da justiça. Eu estava pensando sobre esta palavra, dikaiosine. Porque Jesus diz assim, olha, o Espírito Santo vai convencer da justiça. Tudo bem, mas por quê? Porque eu vou para longe, eu não vou estar aqui. Eu falei, não, Senhor, não tem nada a ver. Tem, lógico que tem. Quem foi o irmão que falou de Jesus, de ser uma obediência igual a de Jesus? Foi lá. É assim, irmão Osias. Quando Jesus estava aqui, ele era o homem perfeito, não é? Ele via o mundo sem pecado. Ele não tinha pecado. Então ele não sofria do mal que nós sofremos, de entender o mundo sem Deus, ou aspectos dele sem Deus. Jesus entendia e via Deus em tudo. Jesus desfrutava de Deus o tempo todo. Ele era o modelo de uma pessoa que vive neste mundo caído, vive para Deus. Por isso que ele tinha autoridade para ensinar. Por isso que as pessoas ficavam eletrizadas com ele. Porque ele era diferente de tudo. Ele era diferente de tudo, de todos. Só que aí Jesus, essa palavra justiça, dikaiosine, ela não aponta só para aquela ideia de que Deus vai fazer justiça. Justiça aqui é a ideia de um modo de vida. Veja, não é só entender o mundo de Deus a partir de Deus, mas é viver segundo este entendimento. Quando Jesus estava aqui, eles olhavam para Jesus e falavam, eu sei como é que vive de acordo com esse entendimento, é do jeito de Jesus. Mas ele foi para o Pai, não íamos vê-lo mais. O que nós vamos fazer? Quem poderá nos ensinar? Quem? O Espírito Santo. A palavra já. O Espírito Santo vai usar a palavra. O Espírito Santo nos convencerá de um modo de vida igual ao de Jesus. Não seremos nós, embora, sim, o Espírito e nós, lembra o monergismo, ou o sinergismo? Mas primeiramente o Espírito, monergicamente, mudando as nossas percepções do modo de vida. Por isso você vai ver a Bíblia dizendo assim, não andeis mais como andam os gentios. Ou diz assim, andeis do modo digno da vossa vocação. Lá atrás. Não quero nem perguntar para saber se eu respondi mesmo. É isso aí. Ou seja, justiça aqui é um convencimento de um modo de vida coerente com a percepção da realidade. A percepção da realidade muda porque o Espírito me diz, Jesus é tudo em todos. Tudo para Ele. E agora o Espírito Santo me ajuda a viver essa nova percepção. Porque um ato de obediência não é só saber o que é certo. É também fazer. Para finalizar, convencer do juízo. Não é te dar juízo, menino. É outra coisa. Porque o príncipe deste mundo já está julgado. O ponto aqui é apresentar a obra do Espírito e mostrar que este mundo, do jeito que está, é incoerente com a verdade. Há uma incongruência da realidade do homem caído com a criação e a ordenação de Deus.
Pode falar. É exatamente isso. A verdade vos libertará. Irmãos, a gente precisa se convencer de que este mundo do jeito que está não pode ser assim. Às vezes tem crente muito conformado com essa realidade. Nós fomos postos nesta realidade por causa do nosso pecado. Mas nós temos que ser pessoas que não estejam satisfeitos com o mundo do jeito que está. Pois não. É que o nosso padrão é muito pequeno, né? Em relação ao que a Bíblia ensina. O padrão de Deus é grande. É que, assim, O nosso padrão é muito pequeno. nós achamos... Eu acho que nós achamos que Deus não tem poder para mudar as coisas do jeito que estão. Então Ele só vai ter poder para trazer o céu, nova terra, mas para mudar essa aqui não. E eu já vejo uma coisa diferente na Bíblia. A Bíblia diz que nós temos que ser luz do mundo. O príncipe deste mundo já está julgado. O Espírito Santo vai nos dar uma percepção de que essa realidade caída não é a realidade que Deus quer para este mundo. Então vai chamar a igreja a ser uma agência de transformação do mundo. Nós não podemos simplesmente fazer igual Pôncio Pilatos. Lavar as mãos. O Espírito Santo precisa agir. Precisa agir, não. O Espírito Santo agirá para mostrar à igreja de que esse aqui é o jardim de Deus e a função da igreja cuidar do jardim. Uma percepção nova de mundo, uma ação pessoal nesse mundo de Deus, mas uma agência transformadora, que sabe que esse mundo já foi julgado, ou seja, não dá, esse mundo está falido. Precisa de nós. É que a gente tem ideia, esse mundo está falido, que deixe falir, que fique falido. Precisa de nós. Por isso o Espírito Santo pega os discípulos e manda eles para o mundo. Serem luz, testemunhas do reino. E hoje não dá para a gente continuar, que o horário já passou. Duas perguntas, se houver alguma. Mas a semana que vem a gente dá continuidade. Que eu quero pegar esse ponto. Porque eu disse o que ele vai fazer, ainda não falei como. Eu disse que ele vai mudar nossa percepção do pecado, justiça e juízo, da estrutura da realidade, da estrutura da nossa vida ter que ser coerente e da estrutura da nossa ação nesse mundo ter que ser coerente com a nova realidade. Mas ainda não falei como, só falei o que. Nós vamos fazer a semana que vem. E se a semana que vem der tempo, e geral não dá, eu vou falar qual é a nossa relação com este mundo. Ok? Duas perguntas, se houver. Vai lá, meu irmão, pode fazer a pergunta. Quando eu cheguei aqui, o irmão falou sobre Satanás, eu já fiquei meio encucado. Eu não vim porque eu estava doido, não, porque eu chorei. E eu quero dizer para o irmão que eu não fiquei assim, se eu tivesse ficado eu fiquei de embora, não vinha mais aqui, né? Não, meu irmão, mas fica tranquilo. Tá ótimo. Perdoa, não tem nada a ver com isso. Tá certo. Coisa minha, eu e Deus. Então, seu irmão pecou contra mim, eu pequei contra o irmão. Uma vez lá na Vila Prudente, eu fui visitar uma pessoa na frente e a outra morando no fundo. Era macumbeira, não era. Aí pediu para mim expulsar um demônio da filha dela. Aí eu fui. Aí, no outro dia eu fui visitar ela para ver como é que estava a filha e tal, o que aconteceu. Ela falou para mim, se eu não admito que vem aqui na minha casa,
sozinho, sem meu marido estar em casa, pelado. Fazer visita à minha mãe, eu falei para ela, olha só, acho que é só enganado. Eu não vim aqui atrás da sala de coisa nenhuma, porque eu vim aqui na frente da casa conversar com um rapaz que tinha prometido emprego na Pirelli, que ele era chefe de segurança lá. Eu vim falar com ele. Aí a mãe dele falou, você não vai falar com a Chile lá? Porque ela está indo na sua igreja agora. Ela se converteu, está indo na igreja. E você não vai lá cumprimentar? Eu fui cumprimentar, eu estava de bermuda, e tênis, camiseta e boné. E ela foi me denunciando o conselho que eu fui lá em casa visitar ela pelada. Mas, seu Edmilson, fica tranquilo que a gente não achou ruim, não. Tá tudo bem, tá bom? Aí me chamaram do conselho, né? Ela falou. O pastor Geraldo, que era pastor na época, 14 anos, foi que eu falei, o que eu não tenho a dizer? Para aquele que não tiver pecado, que aqui é a primeira pedra. Eu só chorar e veio me pedir perdão, eu falei, tá mais que é perdoado. Graças a Deus. Muito bom. Lá atrás? Desculpa aí, minha. Não, fica tranquilo, meu irmão. Não, o que eu acho que é isso que eu tinha falado da parte da obediência como um prazer que eu acho que a gente perde muito a visão disso. Acho que uma outra coisa que a gente perde muito também, pelo menos eu vejo isso no cristianismo de hoje, é uma fé muito escapista. Então, ou ela está querendo, de um lado, os bens desse mundo, que é o lado ruim, e você tem uma outra fé que, não que seja ruim, mas ela é interpretada de uma forma ruim, que é quando você só quer os bens do outro mundo, você só está pensando no céu, e aí você não vê que nós somos agentes transformadores desse mundo, que é o que você tinha falado. Jonatas, a gente tem essa dupla mesmo. Uma fé que só quer, às vezes, as coisas deste mundo, está errado porque tem uma percepção extremamente materialista e extremamente agorreferente. Ou aquele que usa a ideia de uma espiritualidade centrada em Deus para pensar só nos bens vindouros. E aí esquece desse mundo. Que também eu acho que é errado, porque é uma percepção de que, como se Deus não estivesse neste mundo. Como se este mundo não fosse de Deus. Ele é. E se é de Deus, nós somos os mordomos, nós é que temos que cuidar. Entendeu? Então eu acho que os dois extremos não são bons. Nós precisamos de um equilíbrio, de uma igreja que sabe que não vive para este mundo, mas estando neste mundo, cuida dele. Ok? Irmãos, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu sei que precisa ir para casa, digerir um pouquinho, tudo que ouviram. Eu não quero que fiquem com dúvidas, eu quero que perguntem. Eu prefiro vocês perguntando do que indo para casa com dúvidas. Prefiro trabalhar menos aqui, esticar menos. Agora, uma outra coisa, não gosto de mamão com açúcar. Eu gosto de caldo de mocotó. Ou seja, quero esticar um pouquinho aí a mente de vocês, torcer um pouquinho para ela crescer. O entendimento da vida ser maior. Nem que a gente demore aqui até a volta de Jesus só num tema, mas que a gente vá longe e profundo. A gente precisa ver textos como esse que a gente passa por eles assim, né? De qualquer jeito, desculpa falar assim, vai passar com um pouquinho, com outras, em perspectivas mais profundas, ok? Você que acompanha pela internet, muito obrigado por nos acompanhar. Que Deus abençoe a sua vida. Uma vantagem de quem está na internet é deixar a pergunta na internet para mim. Durante a semana eu vou vendo e tentando responder. Vamos ficar em pé e vamos orar? Pai, nos dê a percepção correta, que esta obra do Espírito produza em nós isto, cada vez mais, para vivermos a realidade mesmo. Vivermos tudo para Cristo. Por Ele, por meio dEle e para Ele, Senhor. E que a nossa vida seja de justiça tal, que as pessoas possam nos ver e saber que vivemos para Ti.
que existimos para Ti. Que a nossa vida aponta para o Senhor. Ajuda-nos a ter, ó Deus, a percepção correta desta sociedade. Está caída nos seus valores, na sua finalidade de existência. Ajuda-nos a caminhar em meio às trevas, iluminando essas trevas. Dá força à Tua igreja, Senhor. Mas do jeito certo, não com as armas do mundo, da política mundana ou da violência mundana. As armas certas, a arma do amor, do temor, da alegria verdadeira, da verdade, Senhor. Para que no mundo haja gratidão, os homens deem graças a Ti, já que é isto que eles pecam em fazer, em não fazer. Obrigado por abrir Tua palavra e poder estudar junto com irmãos. Obrigado, nos dê graça para crescermos nisto. E nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Podem assentar, obrigado a todos. Estamos encerrando, vou fazer agora alguns avisos só.